If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin when all was right wrong. Let the seasons begin to take the beginning down. Let the seasons begin when all was right wrong. Let the seasons begin to take the beginning down. Eu conheci o Arthur através do Luiz Felipe, que era membro do Catarse na época, e ele me convidou para participar do teatro. E eu lembro que no começo ele me fez bastante medo, porque ele ficou falando que o Arthur era meio psicopata, que ele era doido, e eu tive uma má impressão dele de começo. E aí eu lembro que num dia ele me mandou uma mensagem no Facebook, me chamando oficialmente para participar do grupo, e depois ele foi na minha casa conversar comigo e com a minha irmã. E eu lembro que ele continuou assumindo esse personagem dele psicopata e doido e inventando algumas coisas. Ele me disse de começo que ele falava várias línguas, que ele falava além do português, inglês, francês, que estava aprendendo mandarim, até italiano, e inventou isso tudo. E eu percebi assim desde o começo, depois que eu conheci ele e que eu descobri que aquilo era só um personagem, que era isso a vida dele, assumir personagem sempre e colocar teatro em tudo que ele pudesse. E eu lembro que ele sempre me falava aquela frase: eu sei que eu sou a pessoa mais inteligente que você conhece. Ele não estava errado, ele sempre foi uma pessoa muito inteligente. Eu conheci o Arthur no antigo bar que tinha aqui em Ervalha, o Redline. Essa criatura estranha se aproximou de mim com um convite para que eu participasse de um projeto de filme, o Clássico, lá no Davi Procópio. Então, no começo, assim, eu achei que eu não iria aceitar o convite, porque durante a conversa ele começou a falar que eu era muito fofa e estava pensando em formas de me transformar em diamante.
Só que aí depois alguns amigos meus me falaram que ia participar e eu aceitei. Aí depois disso, tipo assim, durante o filme, a gente foi crescendo a amizade. Aos poucos eu fui me apaixonando pela loucura dele. Assim, que é uma pessoa muito ousada, que tem muita coragem para fazer as coisas. E depois desse projeto de filme, o Arthur criou a ideia sobre o Catarse e me chamou para fazer parte. Eu conheci o Arthur em uma carona para Viçosa, achei ele muito esquisito, não pude trocar ideia com ele, a gente não tinha assunto nenhum, então ficou aquele clima, né, pesado. A minha sorte é que eu tive uma oportunidade, um pouco depois disso, de estar no rolê e ele estava presente. Ainda assim não tinha assunto com ele, mas logo que a gente soube que a gente era filho único, era como se fosse aquele olhar um pro outro e falar assim, pô, você também é filho único? Então você entende minha cabeça. A gente começou a conversar, a gente falou sobre várias coisas que só filho único entende, né? A gente conversou durante 2 horas, eu lembro que a galera tava assim, junta, né? Conversando, a gente afastou um pouco pra gente poder ter mais intimidade na conversa. E, nossa, velho, assim, foi conversa engraçada, foi conversa bad, né? Porque tem coisa que só filho único passa. E a gente, foi o nosso primeiro contato, né? Foram 2 horas de conversas intensas e maravilhosas, cara. Momentos maravilhosos, foi um deles. Foi umas 2 horas pra mim que vou guardar o resto da minha vida, com certeza. O Catarse foi meu ponto de encontro com o Arthur. Por volta de 2014, eles estavam recrutando novos membros. E na época o Luiz, ele me indicou, me convidou e falou com o Arthur para conversar comigo. Então, ele me adicionou no Face e já veio cheio dos papos, a gente trocou muitas ideias sobre tudo. Trocamos pedacinhos de nós mesmos. Arte, música, literatura, tudo fluía, não sei, maravilhosamente bem. No meio do sarcasmo. Muita doçura dele também. A gente virou amigo logo de cara e quando ele me convidou para entrar no Catarse, eu não tive como recusar. Parecia maravilhoso fazer parte de um grupo de teatro com os meus amigos e com ele também. O Arthur era uma pessoa incrível, ele era muito inteligente e se ele estivesse aqui com certeza ele diria eu sei, porque ele era muito exibido. Mas ele ajudava todo mundo em tudo que ele podia. Ele sempre ia na minha casa, a gente conversava muito e ele sempre me aconselhava sobre tudo que eu precisava, era sempre o que eu precisava de ouvir. Ele me ensinou tudo que eu sei sobre atuação, foi quando eu entrei no teatro e ele me dava várias dicas e foi super acolhedor comigo. Ele me ensinou tudo que eu sei e ele dava conselhos muito bons, mas ele também ajudava a gente a crescer porque ele fazia muitas críticas construtivas sempre sobre nossas atitudes e ele sempre ajudava a gente a crescer tanto no grupo quanto na vida. Sentar com o Arthur em qualquer lugar que fosse era sempre muito enriquecedor, assim. Podia ser o banco de uma praça ou a escada da minha casa. Eu sempre saía com um conhecimento a mais. Eu percebia no Arthur uma urgência, uma pressa para viver o mais intensamente possível, assim. Ele era uma pessoa que tinha essa pressa de deixar um legado artístico grande, sabe, no mundo. Eu aprendi com o Arthur que a gente não deve esperar muito das pessoas, que a gente mesmo tem que ir atrás das coisas que a gente quer. Eu aprendi com ele isso, sabe? A ouvir nossos chamados internos, assim, e viver aquilo, colocar em prática, sabe? Eu percebia nele também uma pessoa que se doava muito, ele se doava muito pelas pessoas, assim. Eu acho que eu me aprendi a me doar mais também. O Arthur era uma pessoa muito da vida, né? Ele sabia de muita coisa, né? Então o cara tinha um conhecimento, assim, sem limites. Durante toda a nossa amizade, desde o início, ele me passou um conhecimento que às vezes eu ficava em dúvida. Pô, parece que esse cara sabe mais da minha vida do que eu. E realmente, velho,
ele interpretava, às vezes, alguns segredos, às vezes, algumas histórias. A gente desabafava com ele, às vezes, e ele interpretava aquilo e, às vezes, do nada, ele chegava, assim, com um resumo. Falava, ó, Thiago, eu acho isso, 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 como se fosse um psicólogo mesmo. Eu achava isso interessante nele, porque ele fazia isso com todo mundo, né? Como é que o cara tinha paciência de ficar ouvindo tanto problema no dia a dia, assim, e ainda lidar com as coisas dele? E, assim, é único, né, velho? É uma pessoa única. Tinha uma cabeça gigante, sabia guardar as coisas e ainda por cima adicionava na sua vida, né? É complicado de mexer, ô bichinho. O Arthur me fazia me aproximar de Deus quando a gente discutia sobre isso. Não em si religião, mas sobre Deus. Deus mudou nas nossas vidas. E o Arthur tinha esse negócio de fazer a gente sentir mais próximo de Deus. Eu nunca me esqueço de sentir, ó. Foi como se eu estivesse ao lado de Deus mesmo. Se não fosse o Arthur, assim, tivesse aparecido o Arthur na minha vida, acho que eu não seria o que eu sou hoje, entendeu? Tipo, meio que, velho, assim, mesmo eu não notando muito desse recorrer que eu conheço ele, eu notei que ele me ajudava sempre, e, tipo, eu nunca pedi, sabe? Meio que você pedir ajuda, assim, alguém que você chega pra pessoa e diz assim, ó, eu quero que você me ajude, porque eu tô, sabe? E ele sempre me ajudava assim, me ajudou a me montar mesmo. Tipo, eu agradeço pra caralho ele, primeiramente, assim, por me ajudar a ser o que eu sou hoje. Acho que se não dependesse dele, acho que eu estaria, tipo, muito perdido ainda. A amizade do Arthur contribuiu muito pra mim, porque além da hierarquia que tinha no grupo, ele sempre foi uma pessoa, apesar da jovialidade, ele era meio que o paizão do grupo, assim. Então, todo mundo tinha muito respeito pelo que ele falava e não era à toa, porque ele sempre me deu ótimos conselhos e me ajudava muito. Mesmo que às vezes eu não entendia as broncas que ele me dava, me ajudou a criar muita responsabilidade. E ele era diferente o jeito que ele me fazia criar essa responsabilidade, porque ele, mesmo com as broncas, ele também tinha um outro jeito, que era ressaltar as qualidades da pessoa. Então, ele sempre me mostrava que eu era capaz de fazer tudo, e ele depositava muita confiança em mim, que também, além da confiança que ele depositava em mim, eu criava mais confiança em mim mesma. Então, eu acho que tudo isso ajudou a crescer, a amadurecer. Ele notou que eu estava desesperado, tentando aprender a fazer redação. Eu tinha que fazer uma prova, tinha que fazer redação. Eu sempre fui claro, sou péssimo, sou horrível. E ele, o cara é bom, né? Mas estava apertado. Tinha um evento de Shakespeare para ele conduzir. Ele estava fazendo um artigo também, né? Então, assim, o cara estava apertado demais. E eu não podia pedir ajuda para ele nesse momento. Foi aí que ele chegou para mim e falou, cara, deixa eu te ajudar. Eu posso te passar umas aulas, a gente pode fazer umas aulas, a gente pode fazer umas atividades, você faz umas redações, eu vou lá, corrijo, explico para você onde você está errando, onde você está acertando. Falei, cara, muito obrigado, velho, quero sim. Eu achei que ia ser uma ajuda, mas o cara me deu uma aula, ele me dava aulas durante horas, ele ia na minha casa, me explicava, ele tinha um prazer de notar a minha evolução. Ele me cobrava todos os dias as redações, por Facebook, por WhatsApp. O cara estava presente durante esse tempo todo. E olha que eu só pedi uma ajuda. Ele sempre estava do meu lado ali, me ajudando assim, falando assim, rapaz, levanta, você é grande, você consegue, você é único, você consegue se levantar. Ele tava lá me ajudando assim, tipo um paizão, um cara um vozão, assim, pela idade dele também. Tava lá em cima de mim, assim, falando isso, e eu me levantava assim no final. Eu falava assim, eu respirava fundo e pensava, poxa, tô bem. Eu fiz uma tempestade, algo que não é tão grande, sabe? E tava lá, sempre me ajudando mesmo, assim, e eu tenho que agradecer pra caralho, sabe? A gente tinha que apresentar uma sketch lá na prefeitura e ele não tinha ninguém para chamar, né? E era em dupla, assim.
eu estava muito apertado, eu tinha que ir para Viçosa resolver umas coisas e ele chegou lá, às 9 horas da manhã, eu estava dormindo ainda. Chegou lá, eu falei, nossa, esse cara, né, já veio pedir um favor, alguma coisa assim, logo hoje que eu estou muito apertado. Aí eu abri a porta e ele já foi falando, cara, você tem que decorar esse texto aqui, a gente vai apresentar hoje, é muito importante pro grupo e tal. Falei, cara, eu não posso, eu tô apertado e tal. Não, a gente vai conseguir, velho, vamos sentar aqui, vamos lendo aqui agora, depois a gente vai, decora e tal. Ele foi me mostrando que era fácil, mas eu tava com muita dificuldade. Ele falou, cara, não estressa, decora, vai pra Viçosa, resolve suas coisas, quando você voltar a gente ensaia de novo. A gente tem que apresentar isso às 7 horas da noite. A gente tem mais ou menos 4 horas de ensaio. Falei, nossa, Arthur, não vai dar tempo, cara, não vai ficar bom. Ele falou, vai ficar bom. Prepara, mete a cara. Falei, beleza. Fui pra Viçosa, resolvi minhas coisas. Na hora que eu voltei, ele já tava lá em casa. A gente pegou, começou a desembolar, a decorar, né, assim, escolher figurino, ver posição, fazer tudo, cara. Tudo do jeito dele, né? Muito perfeccionista. E eu tô assim, cara, não tá bom, tá muito corrido, velho. A gente tem que parar, a gente tem que ver o que a gente tá fazendo primeiro. A gente tem que consertar muito erro ainda, não vai ficar bom e tal. Ele, calma, Thiago, vai ficar bom, vai dar tudo certo. A gente, até o último segundo, a gente ficou tentando decorar o texto para não errar. E eu tô assim, cara, eu vou errar, numa segurança danada. A gente chegou lá, entrou no palco, apresentamos, sem errar nada. Quando a gente saiu do palco, a gente foi pra cozinha, lá da prefeitura, da Câmara, eu olhei pra ele assim, com aquela cara de assustado, ele olhou pra mim com aquela cara de assustado e de fome, a gente tava morrendo de fome. A gente deu um abraço forte, assim, pô, velho, conseguimos, cara. Foi quase uma maratona, assim. Quando a gente tava se abraçando, ele olhou, cara, tem coxinha ali, velho, vou comer, tô com fome. A gente começou a comer coxinha e rindo pro outro, assim, pô, velho, dever cumprido. A gente fez a parada, foi difícil, mas a gente conseguiu fazer a parada. O momento que eu vou contar não é necessariamente mais especial, porque todos foram muito especiais. Mas foi num dia que eu tava sozinha em casa, que meus pais e minha irmã tinham saído, eu tava com muita fome, então na mesma hora eu pensei em mandar mensagem pro Arthur e eu chamei ele pra ir lá pra casa pra gente ficar conversando e comer alguma coisa. E aí, passou alguns minutos, ele estava na porta da minha casa com coxinha e refrigerante. E a gente ficou conversando e foi muito bom, a conversa foi ótima. E eu lembro que nesse dia ele me contou da história da vida dele e eu me senti honrada mesmo pela confiança que ele tinha depositado em mim. E aconteceu que enquanto a gente conversava, passou um cara na rua, o Arthur teve a impressão de que era um amigo dele. E aí passou um tempo, a gente viu o cara passando de novo e parecia que ele estava passando mal, precisando de ajuda. Então na mesma hora o Arthur foi correndo atrás dessa pessoa e aí quando ele chegou perto ele percebeu que ele realmente estava passando mal e que estava precisando de ajuda urgentemente e ele levou a pessoa para o hospital e ele acabou salvando a vida dessa pessoa porque ela estava muito debilitada e foi aí que eu percebi que ele era uma pessoa abençoada, de verdade. Let the seasons begin.
que você faz na escola e leva para a vida inteira. No Irene Silva Matos a gente não conversava muito não, mas aí anos mais tarde a gente foi estudar juntas no Monsenhor Rodolfo. E nisso a nossa amizade cresceu muito, assim, a gente criou um laço muito forte. E eu lembro, assim, que na época ela até criou um apelido muito engraçado para nossa amizade. Ela começou a me chamar de Banana Gêmea, porque a gente era muito parecida, a gente passava o dia inteiro juntas. A Bianca? Faz muito tempo, tipo... A primeira vez que eu vi ela foi na casa dela um dia que eu e meu irmão, a gente foi lá, porque meu irmão estudava com o irmão dela, aí os dois jogavam bola juntos, alguma coisa do tipo assim. Aí quando eu vi ela passar pela casa, tipo, meio que eu sentia um amor, um calor, entende? Era grande, enchia a casa inteira, assim, a menina não tirava o sorriso da cara. O tempo todo com o mesmo sorriso da cara, você brincando, falando alto com as pessoas assim. E era isso, tipo, antes mesmo de simpatizar com ela, eu já sentia isso, vindo dela, entendeu? Aí dentro do teatro, ao longo do tempo dentro do teatro, né? Eu vi que isso que ela passava, esse calor que vinha dela, assim, esse amor, essa simpatia toda com os outros, não era só de um dia, entendeu? Aquilo ali era de sempre, todo dia era aquilo que ela passava pra todo mundo, aquele amor, aquele sorriso grande que enchia o lugar, entendeu? Aquilo vinha, enchia mesmo, você se sentia feliz automaticamente por olhar pra ela, entendeu? E foi mais ou menos assim que eu conheci a Bianca, foi praticamente através de um sorriso. Eu conheci a Bianca, ela tinha 11 anos, e eu tinha 16, eu acho, não sei, eu sou péssimo com data. Enfim, eu conheci ela na internet, na MSN para ser mais exato. Na época, eu nunca tinha visto ela na vida, e adicionei ela por um amigo, eu nem imaginava quem era ela. E comecei a conversar com ela, e a gente começou a conversar. Depois que eu adicionei, foi uma das poucas pessoas que a gente conversa na internet, tipo assim, você me adicionou, então vamos conversar mesmo. E começamos a conversar. Nisso a gente passou por um pouco de romance, a gente começou a gostar de conversar um com o outro. E nisso ela falou, um dia eu vou ir no mercado no que eu trabalhava, eu quero te conhecer, eu quero te ver. No dia, morrendo, eu sempre fui medroso, ela foi no mercado, e eu vi ela e eu falei, pronto, acabou, agora ela já vai embora, vai virar as costas e nunca mais vai falar comigo. Quem sou eu perto dessa menina? Era uma menina nova, muito nova pra mim até, mas era linda. E acabou que eu apaixonei. No dia do meu teste, aqui na escola mesmo, que eu conheci a Bianca. E assim, no dia do teste, a Bianca era um dos membros que estava mais tempo no grupo. E o Arthur, ele havia feito assim, colocado uma personagem, alguma coisinha assim, em cada membro do grupo para agir de uma forma assim, por exemplo, mais agressiva, mais dócil. E eu lembro que a Bianca, eu encontrei ela no segundo andar aqui, na segunda fase do meu teste. E assim, o Arthur colocou nela uma pessoa pra ficar tipo, extremamente dócil. Só que, tipo assim, eu não conhecia nada nem ninguém. Tinha outras pessoas que ele colocou coisas que... algumas características que não é nada disso. Mas, assim, a Bianca não fugiu em nenhum momento, sabe? O momento que eu conheci ela. E, assim, quando eu tava chegando na escola, ela tava no segundo andar. E eu lembro que só dava pra ver a cabecinha dela e ela deu um sorriso, assim, todo meigo, fofo, pro pessoal que tava vindo fazer o teste. E aí, nisso eu subi. E aí foi o primeiro contato que eu tive com ela. Eu lembro que um dos membros que estava com ela era uma das características que tinha colocado para ele, era ser uma pessoa bem agressiva. E esse membro agiu dessa forma. E a Bianca, assim, eu lembro que eu fiquei meio assustada, né, porque eu já estava muito nervosa. E a Bianca chegou e deu um abraço, assim, que eu falei assim, porra, que essa menina aqui... já encantei, já apaixonei com ela, assim, no primeiro dia. Ela me ensinou a lidar de forma calma com os problemas, sempre de forma racional e paciente, uma coisa que eu não fazia antes e que eu sempre lembro dela me falando para ser mais calma, porque assim as coisas dariam mais certo. Ela me ensinou muito sobre compaixão, assim, sabe? Eu convivendo com ela, seja no teatro, seja na escola, seja na rua,
ela, tipo assim, eu vendo ela, eu me espelhei assim pra tratar melhor as pessoas, ter mais humanidade mesmo, sabe? Com isso, ela representou muito pra mim. A Bianca, ela sempre foi uma pessoa que me deixava muita vontade em todas as situações. E, então eu acho que ela também me ensinou a lidar muito com as coisas de uma forma diferente, porque ela era uma pessoa que passava muita calma, muita serenidade para todo mundo, e ela sabia lidar com as coisas de uma forma mais calma mesmo. E ela sempre ressaltava muito que a compreensão, o respeito eram as melhores formas de lidar com os problemas. Quando ela entrou no teatro, pra mim não tinha coisa melhor, né? Ela foi uma das primeiras, né, a entrar no teatro junto com todo mundo. Eu acho que ela estava no elenco original, desde o primeiro, desde a turma do inicial. E pra mim não tinha coisa melhor de estar perto de alguém que eu gostava. E pra mim, o que mais me interessava, o que eu achava mais legal, era porque era algo que eu fazia muito bacana. Era uma coisa que eu gostava de fazer, era teatro. Eu lia demais, falava demais, fazia parte da coordenação. Então, eu podia mostrar o quanto eu era bom para aquilo para ela, porque ela estava lá. Então, eu adorava falar. E sempre que ela me elogiava, era melhor ainda. Dentro do teatro também o pai era o vovôzão dela. O Arthur, no caso. E a Bianca era mais zona, mas a Bianca chegava e puxava a orelha de todo mundo, assim, mas não dava aquela bronca, sabe? Mas é aquela coisa que ela sempre fez. Era uma bronca e um sorriso no final. Era isso. Ela era uma pessoa tranquila e de bem com a vida, sempre estava muito feliz, bem-humorada. E essa forma de lidar com a vida dela sempre me encantou muito. Sempre que ela fazia alguma coisa assim, era com sorriso, né? Parece que era de bom grado mesmo, era fazer mesmo. Gostar de fazer, gostar de ajudar os outros. Entendeu? E ela me ajudou pro caralho também. Ela também mostrando também que pode ser quão simples for. Pode ser bom. Entendeu? A simplicidade é alguma coisa boa. Foi o que ela me ensinou. Tipo, um exemplo, você dá um abraço à pessoa. Um abraço e um sorriso. Tipo, simples. E é bom, entendeu? Ela me ensinou isso, que a simplicidade é algo bom, assim. É impressionante como todo mundo gostava dela, todo mundo mesmo, incluindo os cachorros de rua, porque eles sempre ficavam atrás dela. Eu lembro uma vez que a gente estava indo para aula e um cachorro todo dia ele levava ela e ficava esperando até o fim da aula para quando ela voltasse para casa, quando acabasse a aula, ele ficava ali esperando ela para levar ela em casa de novo. A Bianca estava em todos, mas não só porque ela era talentosa dentro de palco, é porque ela fazia as coisas fora dele também, e fazia de um jeito que ninguém conseguia fazer. Ela ainda buscava a ajuda dos pais dela, né, que eram essenciais em alguns momentos. Ela mostrava caminhos, um jeito diferente de se fazer coisas simples, que às vezes a gente no estresse não conseguia fazer. Então assim, por que ela estava em todas? É porque ela era essencial em todas. Em todas as peças, você sabia a peça que ela participou e a peça que ela não participou. A peça que ela participou, você pode ter certeza que foi uma peça mais bem executada, mais bonita. Tinha um charme diferente, parecia que tinha um cheiro diferente. Era o cheiro da Bianca na parada, sabe? A Bianca era uma pessoa maravilhosa. Ela era toda desengonçada e isso deixava ela mais engraçada ainda. E ela era toda amiguinha, mas ela sempre dava umas broncas na gente. Ela falava, fica ativa, menina. Sempre com aquele sorriso no rosto. Enquanto o pau estava comendo, todo mundo preocupado, ela tinha a capacidade de olhar para você, dar um sorriso, como sempre, e falar, calma, faz assim, assado. Aí você olhava para ela, tipo, já puto, né? Tipo, você acha que eu já não tentei fazer isso? E ali ela te mostrava como que fazia. E na verdade era exatamente o que você estava fazendo, só que com a calma dela, a execução era inevitável. Ela conseguia fazer as coisas muito melhor que as outras pessoas, porque ela era uma pessoa calma, entendeu? Nas reuniões que tinham lá em casa, a gente se encontrava, brincava, ria, a Bianca passando toda aquela energia positiva que ela tinha, aquela alegria toda, brincava, pulava, parecia realmente que ela estava ligada no 220, sabe, no automático, ela não parava, pulava, cantava, brincava, não deixava ninguém quieto, então tipo, todos os momentos foram especiais com ela. Eu e a Bianca tivemos vários momentos especiais, porque nós sempre saímos para os barzinhos de Ervalha
mas teve uma vez que a gente foi para um show do Skank. Ela foi comigo, com a minha irmã e com os meus pais. E chegando lá na portaria, a moça que ficava responsável não queria deixar ela entrar, porque nós não tínhamos 18 anos, então ela deveria estar acompanhada dos pais. E aí a moça ficou perguntando, o que ela é de vocês? E aí na hora que ela perguntou isso, sabendo que ela deveria ser da nossa família para entrar, ela falou, eu sou amiga delas. E na mesma hora eu falei, prima? Aí ela falou assim, hã? E eu falei, Bianca, nós somos primas. E a mulher, vocês são o quê então? Aí eu falei, nós somos primas amigas, porque a gente é prima, mas a gente também se considera amiga. E aí ela ficou sem entender nada, ela boiava muito, a Bianca não pegava as coisas. E depois ela ficou ainda sem entender, ela falou assim, como assim? Aí eu falei, Bianca, se você fosse a minha amiga, você não poderia entrar. Em dezembro de 2014, a gente, até do então grupo na época, a gente organizou uma confraternização de fim de ano pra gente. E nessa confraternização rolou um amigo oculto, fraga. E, tipo assim, a Bianca começou falando que o amigo oculto dela era uma pessoa que estava sempre feliz, no dia a dia, tudo mais. E no final foi revelado que essa pessoa era eu. E, assim, ela, nesse ponto, estava errada, porque, assim, eu tenho dias bons, dias ruins, sim, nem sempre tô feliz mesmo. Mas ela era uma pessoa, assim, que não tinha vez que eu encontrava ela que, tipo, não tava com um sorriso estampado no rosto, sabe, cara? Um momento muito especial que eu passei com a Bianca foi uma vez que a gente estava muito entediado, assim, em casa. E eu lembro que nesse dia tava chovendo, assim, mas era aquele tipo de chuva fininha, sabe? Então a gente resolveu ir tomar sorvete. E o engraçado é que, tipo assim, a gente saiu com guarda-chuva, tomando sorvete naquela chuva e tentando cantar Faroeste Caboclo, que é aquela música do Legião Urbana. E assim, é uma música grande, de 7 minutos e tanto, tipo... E aí, às vezes, a gente esquecia a letra e ficava dando gargalhadas disso. É um momento, assim, muito simples, mas que eu acho que eu vou levar pra sempre. Eu me lembro muito bem que o Fernando, ele ia viajar, então esse é o último encontro dele. A gente estava despedindo do Fernando. Foi um momento único, sabe? Parecia realmente uma despedida. Mas eu nunca quis imaginar isso, que seria o último encontro com eles. E eu lembro que nesse dia, eu sempre vou embora mais cedo, eu me levantei e avisei o pessoal que eu estava indo embora. E assim, eu dei tchau pra todo mundo e falei, gente, eu não vou abraçar, não, porque eu abracei todo mundo no início e saí. Eu não sei o que deu, na hora que eu tava na metade, quase descendo a escada pra ir embora. Eu falei, vou voltar, eu quero dar um abraço em todo mundo. E assim, velho, vem isso na minha cabeça o tempo todo, eu fico pensando, poxa, que bom que eu tive o prazer, assim, de dar o último abraço nele, sabe? Eu não teria como eles ter ido sem esse último abraço e se tornar ainda mais especial pra mim.
again. Take me back to the night we met. And then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. And then I can't tell myself not to ride along with you. I had all and then most of you, some and now none of you. Taking me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Oh, take me back to the night we met. When the night was full of terror and your eyes were filled with tears, when you had not touched me yet. Oh, take me back to the night we met. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back